PCC e CB são terroristas para Trump, mas nos Estados Unidos, como são tratadas as facções internas? Os Estados Unidos estão cheios de facções do crime organizado. Está presente nas ruas, na internet, nas redes sociais, na música e até na cultura pop. O surgimento dessas facções se deve à política anticomunista praticada pelo país durante a Guerra Fria, principalmente nos anos 70 e 80 do século XX. Em 1959, Cuba realizou uma revolução socialista a apenas 150 quilômetros de distância dos Estados Unidos. Em 1979, foi a vez da Nicarágua, um pouquinho mais distante, a 1.500 da costa. Mas dois países da América Central aderindo ao socialismo nas barbas do Tio Sam. Isso era simplesmente inadmissível. Foi nesse momento que a CIA teve a grande ideia de apoiar a oposição à Frente Sandinista de Libertação Nacional que havia tomado o poder na Nicarágua. Esse grupo que se opunha à Frente Sandinista era chamado de Contras. O governo dos Estados Unidos, na figura do então presidente Ronald Reagan, resolve fornecer armas para o grupo e também dar carta branca para que ele assuma o controle do tráfico de cocaína para dentro dos Estados Unidos. Dessa forma, o combate ao comunismo se dava em duas frentes. Na esfera internacional, aumentava o poder dos Contra na luta contra os sandinistas na Nicarágua, e na esfera interna, doméstica, as comunidades negras e latinas eram inundadas de cocaína e crack, enfraquecendo os grupos revolucionários que atuavam naquelas regiões, como, por exemplo, os Panteras Negras, os Brown Berets, os Chicano Power, desviando o interesse da juventude de transformação social, incentivando o vício e a criminalidade. É nesse contexto que surgem as gangues que irei falar agora. Antes de continuar assistindo, já se inscreva no canal e vou pedir para você acessar o meu Apoia-se. Assim você garante que mais vídeos como esse continuem sendo produzidos e também tem acesso ao conteúdo exclusivo que eu compartilho por lá. O link vai estar na descrição do vídeo. Nos anos 70 surgiu no sul de Los Angeles os Crips, a maior facção criminosa dos Estados Unidos. Fundada por Raymond Washington e Stanley Tuck Williams, são identificados pela cor azul. Bandanas, camisas flanelas, grafites, tudo nessa cor. Os Crips também tiveram influência na cultura hip hop. O próprio Snoop Dogg teve conexão com os Crips. O jeito de caminhar e se movimentar dos membros da gangue deu a origem a uma dança, o Crip Walk, ou na abreviação, Sea Walk. Inclusive viralizou numa trend recente aqui nas redes sociais. A princípio não era uma dança, era uma forma de comunicação entre membros da mesma facção, mas hoje já está por toda parte. Em oposição aos Crips surgem os Bloods, também em Los Angeles, na região de Compton. O vestuário era o vermelho, surgiu como um agrupamento que rivalizava e protegia outros jovens do domínio dos Crips. No rap, influenciaram artistas como os The Game e, como resposta ao Sea Walk, criaram o Bruce Walk, ou B-Walk. Mas não teve tanto sucesso quanto a dança dos Crips. Os Latin Kings surgiram da união de imigrantes porto-riquenhos em Chicago. Uma gangue extremamente organizada que, além de servir de base de acolhida a imigrantes que chegavam nos Estados Unidos, também dominavam o tráfico e a criminalidade da região. Seu vestuário se concentrou nas cores preto e dourado, e muitos integrantes da gangue dançavam break e outros ritmos latinos. Olha que loucura! A Gangster Disciples foi uma facção criada dentro do sistema prisional estadunidense, muito parecido com o nascimento do PCC aqui no Brasil. Eles eram uma espécie de sindicato de presidiários, cobrando pela segurança dos presos dentro dos presídios. Aos poucos, essa gangue foi acumulando mais poder ao ponto de se tornar a gangue mais corporativa da história dos Estados Unidos. Também em Los Angeles surgiu a MS-13, entre refugiados salvadorenhos. A gangue se destaca pelas tatuagens que os membros do grupo ostentam por todo o corpo. Nos anos 1990, vários integrantes da MS-13 foram deportados para seus países de origem na América Central, ampliando as conexões internacionais da facção para El Salvador, Guatemala, Honduras. Uma das principais facções estadunidenses com foco no tráfico transnacional, mostrando como que as intervenções estadunidenses só fortaleceram o tráfico dentro do seu próprio país. Nos dias de hoje, as facções já não têm mais tanto poder quanto tinham nos anos 80 e 90. O governo dos Estados Unidos deixou de financiar os Contra na Nicarágua depois que o país deixou de ser socialista. Com isso, os cartéis de drogas mexicanos
assumiram o controle da importação de substâncias para dentro do país, enfraquecendo inclusive as facções locais estadunidenses, relegando a elas apenas o papel do varejo. Mas mesmo assim, essas facções continuam a exercer influência na cultura dos Estados Unidos e do mundo, como o Seawalk, que falei recentemente, e o Gangsta Rap. Mas isso é papo para outro vídeo. Se você curtiu, deixe aqui o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Ative as notificações e a gente se vê no próximo conteúdo de classe.